Então vamos lá, diário da primeira semana de operações na mesa proprietária, 50k Flex da Lucid. Eu peguei algumas operações durante a semana no mini índice, no S&P 500 e no Dow Jones. Tudo isso em mercado futuro. Anotei aqui algumas operações que eu peguei durante a semana e vou estar relembrando delas. Então comecei na terça-feira do dia 21. Minha primeira operação foi na sessão de Nova York, dia 21 de julho. A primeira operação foi antes da abertura de Nova York, antes das aberturas de 9h30, do horário dos Estados Unidos, 10h30 Brasil. Estava em mente que o preço ia capturar a liquidez a partir daquele momento. Pagou mais de uma vez, depois o preço foi para baixo do preço de entrada. Eu saí com um risco retorno de 1.2, não chegou no alvo cheio. Após o preço realmente capturou os fundos. Lembro desse dia? Inclusive foi no dia 21, isso mesmo, né? 21. Foi aqui nessa região. Eu estava acreditando na continuidade da baixa nessa região aqui. Estava vendo esses pontos de liquidez como provável manipulação. Estava esperando a confirmação para mim conseguir entrar no movimento de baixa que eu estava esperando para o preço. Até realmente chegou a dar o movimento de baixa. Foi onde eu consegui encaixar essa operação. E essa operação que eu fiz de compra aqui, que é o que eu acabei de ler, para continuidade, para captura de liquidez. Não chegou a capturar realmente a liquidez. Ele inverteu, chegou até a manipular o fundo que eu estava na operação, que eu entrei comprado, mas capturou uns fundos ali e aí prosseguiu e realmente capturou aquela região que eu estava esperando. Em 1 minuto, em 3 minutos ele fez essa manipulação, inverteu essas regiões de desbalanço, que foi a confirmação para o meu setup. Então, eu poderia ter estado vendido tanto aqui quanto no reteste. Em 1 minuto eu vi esse reteste, então eu aproveitei essa oportunidade, coloquei o stop para cima, e algo na região de liquidez oposta. Eu saí mais ou menos, vamos ver. Primeiro peça aqui, ó. Pagou 2 vezes 42 até o alvo das mínimas, mas eu saí com completo por volta de 1,5. Eu entrei aqui por volta de eu saí antes de capturar esse fundo aqui, que já pagaria 2 vezes o risco, uma boa operação. O preço veio, manipulou a região, chegou numa região de interesse da demanda e ele prosseguiu com esse movimento altista, certo? Deixou também alguns retornos em forma de OTE, em desbalanço, mas prosseguiu nesse momento com o movimento altista. Então, essas foram as 2 operações e, se eu não me engano, teve mais uma, que foi um stop. Foi stop no S30, que eu também estava em mente setup vendedor, após a captura de liquidez e após inverter o primeiro desbalanço, em 3 minutos e em 1 minuto, no dia 21. Então aqui, ó, no S&P 500, no dia 21, deixa eu colocar no meu vídeo. Qual que foi a operação? Deixa eu ver aqui. A terceira operação foi aqui. Tinha identificado também uma região de liquidez. Identifiquei dois pós acima da região de liquidez. 2 pontos de interesse institucional. Abaixo desses pontos ele formou uma região de liquidez, onde eu achei que essa movimentação que ele fez foi a manipulação dessa região. Inverteu o desbalanço, como estava nos meus critérios de operação. Eu entrei vendido com stop acima e acabei sendo estopado. Então, esse foi o resumo da primeira sessão operada nessa conta. Na sessão da Ásia eu também cheguei a abrir algumas outras operações. Foi uma operação de venda, o preço deixou topo de liquidez abaixo de um POI, e esse foi o FVG, o POI que eu peguei a operação. Ele fez a manipulação, balanceou o FVG, tem reação voltando para onde capturou
e confirmou a entrada fazendo a inversão do FVG que foi formado na manipulação. Então aí ele já demonstra todos os contextos para continuar realmente o movimento de baixa, expansivo de baixa, porque ele já capturou a liquidez e já balanceou a região que estava em aberto, acima da liquidez. Inverteu o desbalanço que gerou a manipulação, foi a confirmação. Eu saí no primeiro alvo, no ponto de liquidez, realizei 100% quando estava pagando mais de 2 vezes. A operação chegou no alvo final, poderia ter deixado mais. Então foi esse contexto, foi uma linda operação realmente, a mais, com todos os filtros no setup. Região de liquidez, abertura da Ásia, o preço captura, chega acima em uma região também de ponto de interesse, que era tanto um desbalanço, M5, M15, tinha também uma quebra de estrutura, confirmando fluxo de baixa, tinha desbalanços invertidos também segurando a região, também o preço estava esticado da dia anterior, ele poderia buscar o previous day low, a mínima do dia anterior, então tinha muito contexto nessa venda. Tanto que consegui antecipar uma venda em cima, mais ou menos 50% da região de desbalanço, sai com o primeiro alvo, o primeiro FVG, poderia ter deixado mais, tá? Poderia ter vendido no reteste, dupla confirmação, teve o reteste no desbalanço que criou dessa baixa, e um reteste no FVG rompido de 3 minutos. Então, foi uma operação boa. Primeiro alvo, segundo alvo, ia ter pagado completo. Deixa eu analisar o restante aqui. Realmente ele seguiu com o movimento de baixa, podendo fazer algumas parciais. Realização no alvo completo aqui abaixo. Tinha uma região de desbalance aberto, então algumas regiões como alvo para o preço. Então, terceira operação na Ásia. Esse foi o resumo do dia 22. No gráfico, vamos ver no gráfico. Dia 22. Vamos ver lá no dia 22. 26. Aqui. Calmou. Aqui. Dia 22. Foi exatamente essa operação. O preço ele estava dentro de uma região de FVG no diário. E dentro dessa região ele começou a demonstrar esse sinal de reação, fazendo topos e fundos cada vez menores que os anteriores, fazendo desbalanços na queda, invertendo desbalanços altistas, então demonstrando realmente muito sinal de fraqueza depois que já chegou numa região de interesse. Então o que o preço fez? Na microestrutura, identifiquei uma região de liquidez, o preço ele captura essa região de liquidez e chegou em cima de uma região de interesse institucional, tanto em 3 quanto em 5 minutos. Após fazer essa reação, o preço volta para a região de liquidez abaixo dela, inverte o desbalanço. Então, tanto a minha venda poderia ter sido no 50% do ponto de interesse devido a esse contexto, ou poderia ter sido após a confirmação, que é exatamente nessa vela. É uma venda, o stop acima do topo e o alvo nas regiões de liquidez oposta. Poderia ter atuado como alvo principal essa região de fundo da abertura de Nova York, que já pagaria mais de 5,8 vezes o risco retorno. Teve alguns retestes desse movimento, algumas possíveis operações, mas realmente participei só dessa. Saí com esse risco retorno que eu comentei, mas ela pagou o alvo completo. Novamente, e aqui, ó, poderia ter sido outra oportunidade, uma compra, continuidade em London para pegar esse topo, pagaria quanto? Compra quando invertesse, provavelmente aqui no reteste, stop abaixo, o alvo lá acima. 1,8, mas eu não fiz essa operação. A melhor operação foi essa que aconteceu. Mercado de Nova York, ele manipula os fundos, manipula o fundo de London e após isso ele faz a inversão desses desbalanços que ocorreram antes da manipulação. Essa é a confirmação. Após ele realmente inverter, manipular isso de novo. Então, se eu tivesse entrado comprado aqui, acreditado somente aqui, eu ia ter tomado o primeiro stop, manipulou,
confirmou como quebrando estrutura e realmente quebrando esses desbalanços, fechando acima, tanto que após ele fechou esse desbalanço que estava segurando aqui o preço, ele foi e teve sua reação. Então uma compra aqui, após a confirmação realmente, com algo nas regiões de liquidez acima e o stop abaixo do fundo, poderia ter pegado essa operação, feito parcial, conduzido, então de qualquer jeito poderia ter sido lucro. Consegui para o dia 23, foi na London Close. Primeira operação foi acreditar que o preço daria continuidade até o próximo alvo de liquidez. Me tirou capturando topos acima, e aí sim foi capturar a liquidez que estava. Tirei stop e fui a liquidez, deixei posição aberta e fui dormir, entendi. Então, minha operação foi realmente na continuidade do movimento. Deixa eu achar ela aqui. Primeira operação foi um stop aqui. Estava na seção da Ásia, quase no fechamento da seção da Ásia. Meia-noite e meia, identifiquei essa região de estrutura, o preço capturou, chegou na região de POI, em LTF, inverteu o primeiro, eu acreditei na venda aqui em cima, deixei stop acima. Ele me tirou, eu fui dormir e eu tomei o stop nessa operação. Segunda operação foi após o fechamento da sessão de London. Deixou liquidez em topos acumulados bem no seu começo. O preço captura, chega em um POI e LTF volta a trabalhar abaixo da manipulação. Minha entrada foi na confirmação da inversão do FVG em vários time frames. 15 minutos, 5 minutos, 3 minutos, 1 minuto. Eu entrei com um contrato visando a liquidez clara. Saí pouco mais de 2 vezes o risco. Então esse foi o trade excelente que eu peguei, que me deixou num lucro bom. Chegou a pagar até mais realmente. Foi no fechamento de London. Foi nesse trade. Tinha essa região aqui, ó. Essa região aqui de liquidez, preço captura essa região. Nessa região mais acima aqui, ó, região de interesse institucional. Eu já estava com um viés de queda para esses ativos devido à economia em geral no momento, então eu queria surfar todo esse movimento de baixa. Então tentei encaixar operações a favor desse movimento. E essa foi uma delas, foi a venda aqui quando confirmou invertendo essas regiões, depois de capturar a liquidez chegando na região de interesse, com os alvos nas regiões de liquidez oposta. Antes, esse é o antes e esse aqui é o depois da operação. Foi aqui, vendi, o preço quase chegou na região lá de referência do stop, mas ele realmente buscou toda essa região de liquidez que eu poderia ter deixado. E essa operação poderia ser a operação mais lucrativa da semana e talvez do mês, porque o risco de retorno dela era muito expressivo, a liquidez era muito clara, ecolores, fundos abaixo praticamente nivelados, uma região de liquidez clara, após o preço já ter reagido dentro de uma região macro de desbalanço e demonstrar todos esses sinais de continuação da queda. Então, todo sentido para buscar essa liquidez. Eu não consegui manter a operação inteira, realizei 100% na verdade ali, quando estava pagando, realmente é um risco retorno bem agradável. Essa foi a única operação do dia 22. Não, foi a operação do dia 23. No dia 23 à noite também, eu entrei com uma operação com contexto na continuação na baixa, após a captura em LTF. Inversão em LTF após a captura, stop no alvo com a mínima da abertura de Nova York. Vamos ver. Foi esse contexto que eu tomei um stop, acreditei nas regiões de liquidez, preço manipulou. Só que eu percebo que ele não inverteu muito bem, ó, a inversão dele. Foi bem tímida realmente. O preço não se deslocou abaixo nem do fechamento, pelo menos da vela, que deixou o desbalanço. Então foi uma entrada precoce mesmo. Eu poderia ter esperado mais a mudança da estrutura, a mudança de entrega do preço, a quebra do CID, a quebra de estrutura, a inversão menor do desbalanço com um deployment a favor do movimento. Mas acreditei naquele movimento e foi estopado. A outra entrada que eu não coloquei foi uma venda na continuidade, na abertura da Ásia. Acreditei que esse movimento aqui ele não ia ser um movimento de alta, mas marquei como BMS, só com uma quebra de estrutura. Identifiquei que tinha essa região toda em aberto.
O preço poderia retornar para balancear toda aquela negociação, região de negociação. Então eu observei que o preço faz essa quebra, ele não continua já o movimento após quebrar essa expansão, então ele vai fazer uma correção, vem fazendo uma correção de impulsão, ele deixa todo esse desbalanço em Moonwalk após capturar esse topo e começa a ter essa reação que deixa todo esse movimento aqui lateral. Então aqui também já poderia ser uma operação na abertura da Ásia, já manipula aqui toda essa região de desbalanço, manipula esses topos aqui, chega nessa região aqui que era 3 regiões sobrepostas, IFVG, FVG e NOG, tinha essa região que ele capturou, inverteu rapidamente, prosseguiu já, chegou na próxima região de liquidez, o próximo fundo, e começou a acumular. Parte da seção da Ásia acumulou, identifiquei essa estrutura, identifiquei isso como uma captura dentro dessa estrutura. Tinha esse order block em tempos maiores, aqui está em LTF, mas tinha um order block ali que eu estava atento, um desbalanço, tinha liquidez, capturou, inverteu. Quando ele inverte, ele já começa a demonstrar sinais que ele ia continuar. Então, na inversão aqui eu já peguei vendido, stop acima e o alvo estava querendo bem pouco mesmo. Estava querendo sair aqui nesses fundos, ou o ideal era sair um contrato nesse fundo e o restante, pelo menos lá em 25%, 50% do desbalanço. Já ia conseguir surfar o movimento. Ou até mesmo ali no fundo da região, tá? Os fundos da região. Mas consegui pegar essa operação e encaixar. E no dia 24, na sexta-feira, eu não peguei nenhuma operação. Deixa eu ver. Não peguei, mas estava analisando a operação que aconteceu. Duas operações. Foi esse SMT. Percebi que SMT é muito efetivo quando ocorre uma correlação entre a Nasdaq, o S&P 500 e o Dow Jones. O exemplo que costuma acontecer, o S&P 500 ele captura um topo e o Nasdaq não captura, acontece essa quebra de relação entre os ativos. Isso faz com que demonstre presença institucional. Então eu consigo encaixar minhas operações tendo confirmações em contexto. Então identifiquei esse SMT na seção da Ásia e no LTF consegui identificar uma oportunidade de atuar vendido, quando teve uma confirmação de uma inversão após uma micro-região de liquidez. Atuei vendido no reteste dessa região, o preço fez um movimento bonito, até ele faz o SMT, ele captura esses topos aqui, ele inverte esse desbalanço, quebra a estrutura, fecha abaixo de duas estruturas e tem esse reteste. Eu entrei nesse reteste e entraria, na verdade, com o stop em cima e algo lá embaixo. E o preço deu esse movimento. No S&P 500, o preço capturou os topos, exatamente aqui, ó. O preço ele fez a captura do topo. E no Nasdaq não aconteceu essa captura. Então aqui já demonstra realmente presença institucional na jogada. Porque tem um movimento aqui, ó, de captura, uma violinada, mas o Nasdaq não. E aqui teve até operação, rapaziada. A confirmação. Poderia ter vendido na confirmação. Stop lá acima do topo e o alvo, região de liquidez abaixo. Já pegou a primeira. Ó, poderia fazer parcial aqui. Segunda. Terceira, mas isso aqui foi na sessão de tarde. E estava se desenrolando. Isso aqui foi, na verdade, na sexta-feira à tarde. E não foi esse contexto, na verdade. Foi outros dois. Foi aqui que ele fez o movimento. Foi aqui, opa, aqui. Na Ásia, pô. Teve esse stop também. Não, esse aqui não é, porra. Enfim, essa foi a semana de operações. Essas operações, onde um stop, 2 a 1, 3 a 1, 4 a 1, 5 a 1,
5-2, 6